a Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito na minha vida. É bem verdade que eu tenho muitas coisas para agradecer. Se eu citar, eles não vão pensar que eu estou a orar. Também quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua presença aqui neste lugar. E seja mais uma vez bem-vindo no culto de quarta-feira. A Bíblia Sagrada fala, não se esqueça do tema, o tema é credes na verdade. A Bíblia começa a narrar no versículo que nós acabamos de meditar, é que Jesus Cristo estava a conversar com os fariseus. Quem são os fariseus? Fariseus são o doutor da lei. Mas o que me chama a atenção é no versículo em que nós paramos, e no versículo em que nós meditamos, que é no versículo 32. E a Bíblia Sagrada vai dizer que conheceres a verdade. Vamos primeiro entender é que aqui se encontra uma vírgula. A Bíblia Sagrada vai dizer conheceres na verdade, vírgula. Vou ficar aqui. E algo me chama a atenção. Primeira coisa é que os fariseus eram doutor da lei. Uma vez que eles eram doutor da lei, eles eram homens sábios. Eles entendiam as escrituras sagradas no Antigo Testamento. E Jesus está a narrar e está a dizer para eles conheceres a verdade. Qual verdade em que Jesus estava a querer dizer para os fariseus? Porque os fariseus entendiam que virá o Messias, é uma verdade. Os fariseus entendiam a lei de Moisés, é uma verdade. Mas o que chama a atenção é que Jesus Cristo vai falar para eles: se vocês creem na minha palavra, serão meus discípulos. E isso escandalizou os fariseus. O que escandalizou os fariseus? Por Jesus falar que serei meu discípulo, mais abaixo ele vai dizer que nós somos discípulos de Moisés. Como é que alguém se torna discípulo? Por seguir a palavra de alguém. Cada vez que você segue a palavra de uma determinada pessoa, automaticamente você se torna discípulo daquela pessoa por obedecer aquele ensinamento. E os fariseus também eram discípulos de Moisés na linguagem da obediência da lei. E eu começo a perceber em que nessa mesma lei em que eles entendiam a respeito do Messias, porque Messias, noutra hora, havia sido profetizado que viria para salvar a humanidade, ou para salvar o povo de Israel. Isso era uma verdade em que estava estampado sobre o seu coração, em que estava carimbado sobre a sua mente. Mas neste debate, Jesus está a dizer conheceres a verdade. Por que Jesus fez esta pergunta para eles? Algo começa a me chamar a atenção, é que a verdade em que Jesus estava a referir para os discípulos ou para os fariseus era uma verdade em que eles não conheciam. Era uma verdade que salva, era uma verdade que liberta, era uma verdade em que eles não compreendiam. Por quê? Porque Jesus Cristo veio fazer as obras do Pai. Além de Jesus curar, além de Jesus salvar a humanidade, as obras do Pai também foram manifestadas na cura. As obras do Pai também foram manifestadas na restauração. As obras do Pai foram manifestadas nos milagres em que Jesus estava estabelecendo. E Jesus disse: conheceis a verdade, porque a verdade vos libertará. Qual é a verdade que liberta? Eu começo a entender nesta noite é que a verdade que liberta é aquela verdade em que nós conhecemos. Quer dizer, o que é a verdade? A verdade na Bíblia Sagrada ou na Bíblia cristã, a verdade é o conhecimento, é a certeza daquilo que nós acreditamos, ou a certeza de alguma coisa. Quando você tem a certeza de alguma coisa, esta coisa torna-se uma verdade absoluta para a tua vida. Mas quando você não tem certeza de uma determinada coisa, automaticamente esta coisa não é uma verdade para você. Por isso é que Jesus Cristo está dizendo: ide ao mundo e pregai o evangelho. Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. A crença é uma verdade absoluta. Tem
pessoas que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador sobre a vida deles, porque eles não creem na verdade. Eles não acreditam que Jesus liberta, eles não acreditam que Jesus salva, eles não acreditam que Jesus faz milagre. Por isso é que até hoje não acreditam na verdade em que você acredita. Quer dizer que existe muita verdade sobre a face da terra, mas só existe uma única verdade que possa trazer a salvação sobre a humanidade, e essa verdade é Cristo, e essa verdade é o Messias, e essa verdade é que Deus enviou o seu Filho amado e morreu na cruz do Calvário. Isto é uma verdade absoluta, mas quem não crê nesta verdade não vai ser salvo. O meu tema é credes na verdade. Por que eu trago esse tema, credes na verdade? Porque há muita gente em que não estão a crer na verdade, mas estão a crer na mentira. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer em que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não venham pleno conhecimento da verdade. Quer dizer, quando nós não cremos na verdade, automaticamente nós somos cegos. Quer dizer, a ausência da verdade é a ausência, é a presença da mentira. E eu começo a perceber, as pessoas só creem na mentira quando a verdade não vem à tona, mas quando a verdade se manifesta, automaticamente a mentira tem que sair. E eu começo a perceber é que Satanás está mentindo muita gente, está a enganar muita gente, e as pessoas estão se a pegar na mentira de Satanás. E eu quero falar de uma verdade que liberta, e essa verdade é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o homem ao qual Deus enviou sobre a face da terra. É a verdade absoluta de Deus para poder obtermos salvação. E eu começo a perceber nesta noite é que muitas das vezes nós não cremos na verdade por falta de conhecimento. A falta de conhecimento traz a mentira. A falta de conhecimento faz com que muita gente seja enganado. Mas a verdade e o conhecimento das Escrituras traz a liberdade de nós cremos na verdadeira verdade que é Jesus. Eu não sei se a igreja está a entender. Eu quero pregar a respeito da verdade. É que a Bíblia Sagrada fala no segundo livro em que nós acabamos de meditar. A Bíblia Sagrada fala no livro de João, capítulo 14, e no versículo 1: não tituba o vosso coração, crende em Deus e também em mim. E eu começo a perceber é que Jesus Cristo, quando estava a anunciar esta palavra para os discípulos, automaticamente os discípulos se encontravam tristes, automaticamente os discípulos estavam num posicionamento de tristeza, num posicionamento de pergunta. E Jesus olhou para os discípulos, Jesus percebeu que o seu coração, a sua alma estava sendo atribulada, e Jesus está dizendo: não se turbem os vossos corações, crede em Deus e também em mim. E a mim, o meu tema é credes na verdade. Se Jesus disse credes em Deus e também em mim, quer dizer que é uma verdade. Mas só que hoje em dia muita gente estão a desistir de buscar a Deus por falta de crença. Muita gente estão a desistir de buscar a face de Deus por falta de conhecimento da verdade. Muito cristão hoje em dia estão a andar num caminho, estão a perturbar o seu coração porque já não estão mais crendo na verdade. Como assim, pregador? Eu quero chamar a atenção, trazer o teu entendimento nesta noite. É o seguinte: não importa a circunstância que tu estás a passar ou o posicionamento de vida em que tu estás a enfrentar, mas credes na verdade que ele vai te libertar desta mesma circunstância, deste mesmo problema em que tu estás a passar. Jesus disse para o discípulo: não perturba vossos corações, credes em Deus e também em mim. E nesta noite eu trago a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Não se perturba o teu coração pelo problema que estás a passar, não perturba o teu coração pela situação que tu se encontra. Credes
em Deus e credes em Jesus Cristo, porque Ele é a verdade que vai te libertar desta mesma situação em que tu estás a passar. Eu trago como tema: credes na verdade. Se Jesus liberou uma palavra profética sobre a tua vida, se alguém pregou, alguém te exaltou, alguém te profetizou, não perturba o teu coração. Credes na palavra em que está escrito e somente assim as coisas vão começar a acontecer, porque a Bíblia Sagrada está me confirmando: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu começo a perceber: aquele que não é homem para que minta liberou uma bênção sobre a tua vida, é porque ele vai realizar. Aquele que não é homem para que minta, se te prometeu alguma coisa, esta coisa vai acontecer. Basta você crer na verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra dele. Quer dizer, tudo quanto ele falou na palavra vai se cumprir sobre a tua vida. Aleluia! Crede na verdade, e a verdade vos Glória a libertará. Deus. Se você crede na promessa que Deus liberou sobre a tua vida, automaticamente a promessa de Deus vai se cumprir. Não permita em que a angústia toma conta do teu coração. Não permita em que a tristeza toma conta do teu coração. Não permita em que a dúvida venha enxugar a tua fé. Mas crede na verdade que é Jesus, e automaticamente serás livre. E automaticamente as bênçãos serão alcançadas. Avancei. Abragaçou que kenai. Aí. Credes na verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, cremos na verdade, representa a legalidade de Deus habitar sobre a tua vida. Eu começo a perceber, quando nós cremos na verdade, nós aceleramos o agir de Deus sobre a nossa vida. Quer dizer que a verdade em que nós cremos acelera a nossa bênção sobre a face da terra. Tudo vai depender de você, tudo vai depender de mim. O teu posicionamento na verdade vai identificar o aceleramento de Deus para Deus se mover sobre a tua vida. Credes na verdade. Primeiro Jesus está falando: deves acreditar, e somente assim verá o livramento. Se você não acreditar, Deus não vai trazer o livramento. Amém. Tem pessoas que estão a padecer e não estão a crer no livramento de Deus, e não vão mesmo acontecer. Mas se você crê no livramento de Deus, vai acontecer. Tudo vai depender da forma que você crê, porque da forma que você crê em Deus vai determinar da forma que Deus vai se mover sobre a tua vida. Tudo vai depender de você. Não depende de Deus nesse momento, está dependendo da tua crença, porque a tua crença traz a legalidade de Deus também habitar sobre a tua vida. A tua crença acelera o mover de Deus sobre a tua vida. A tua crença acelera o milagre de Deus. A tua crença faz com que Deus abra as portas. É só você crer na verdade. Amém. Vos libertará. Os fariseus precisavam de entender é que a libertação que eles estavam à procura já estava perto deles. Gostei disso, eu vou entrar. Há pessoas que já entenderam que Jesus liberta, que Jesus cura, já estão perto de Cristo. Mas só que estas pessoas, eles entenderam, mas não estão a crer. Jesus Cristo veio na face da terra. Eles entenderam a profecia que viria o Messias. Eles entenderam a lei de Moisés. Eles creram nisso. Mas só que quando a verdade estava perto deles, automaticamente eles começaram a duvidar daquilo que a verdade estava falando. Estou a falar de Jesus. E eu começo a perceber que Jesus olhou para eles. Jesus entendeu que eles não estavam a crer naquilo que Jesus estava a falar. Jesus disse para eles: credes na verdade, e a verdade vos libertará. E que não está a entender. Jesus está dizendo assim: eu sou a verdade em que vocês estão à espera da libertação. Se você crê na verdade que sou eu, vai haver libertação. A gente está a entender? Amém. Jesus está dizendo assim: se você quer uma libertação sobre a tua vida, você deve acreditar que eu faço. Aquele que acredita que Jesus faz alguma coisa, automaticamente Jesus vai fazer. Mas aquele que não acredita que Jesus não faz nada, Jesus não vai fazer. Quer dizer que a tua crença traz intimidade entre você e Jesus. E se a tua crença traz a intimidade entre você e Jesus, o que é intimidade? Intimidade é a proximidade que traz a legalização de Deus fazer alguma coisa sobre a tua vida. E que você crê em Jesus,
vai trazer a legalidade de Jesus fazer aquilo que o teu coração deseja. Os discípulos e os fariseus, eles conseguiram entender, eles não conseguiram entender que a libertação que eles precisavam se encontrava naquele que está perto. Onde é que estás procurar a tua libertação? Onde é que a igreja está a procurar o seu livramento? Muita gente não está a crer em Jesus. Não, eu disse, muita gente não está a crer em Jesus. Vou explicar. Escuta, a crença, acreditar, vai mais além do que trazer um pensamento positivo. Muita gente acredita, mas não vive na crença. Você não entendeste? Muita gente acredita, mas não vivem na crença. Por quê? Viver na crença é sabendo que as coisas estão a apertar, você continua a crer. Viver na crença é não ver nada que está acontecendo, mas você continua a crer. Isso é viver na crença. Mas aqueles que acreditam num pensamento positivo, enquanto as coisas não estão a começar a acontecer, começa a surgir dúvida. Começa a surgir muita dúvida sobre a vida dele. Esta pessoa não crê. Esta pessoa acredita que pode acontecer alguma coisa, mas não crê que Deus pode fazer alguma coisa. É diferente. Porque aquele que crê que Jesus vai fazer alguma coisa sobre a vida dele vai mais além do que um pensamento positivo. Porque os pensamentos positivos atraem coisas positivas. Mas só que no período de tempo a pessoa pode ter pensamentos positivos, mas quando vier a tribulação, quando as coisas começarem a piorar, pode atrair coisas negativas se a pessoa não se posicionar naquilo que ele crê. Quer dizer que o teu posicionamento na tua crença vai mover o agir de Deus para que Deus possa fazer alguma coisa. Crede na verdade e a verdade vos libertará. Não perturbem vossos corações. Credes em mim. Jesus vai dizer, credes em mim. Não perturba o teu coração. Não fica triste, não fica desanimado. Aquilo que Jesus, aquilo que Deus prometeu, vai acontecer. Pode se levantar muita gente, pode se levantar muita coisa, mas vai acontecer. Tudo vai depender da forma que você crê em Deus. Se coloque em pé. Você crê na verdade? Quem acredita na verdade, levanta a mão. Quem acredita na verdade, levanta a mão. Eu vou orar a Deus. E a graça de Deus vai se manifestar na vida daqueles que creem na verdade. Porque nós precisamos de entender, se a palavra é verdade, tem que se manifestar. Então eu vou orar e a palavra de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Porque eu particularmente creio na verdade, naquilo que está escrito, que pode se manifestar sobre a tua vida. Levanta as tuas mãos.